Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Rei de Jesus Cristo. A referência bíblica está em Romanos, capítulo número 8, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos falar um pouco sobre o princípio de oração, vamos falar um pouco sobre condenação e muitas outras coisas nesta pregação, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala, amado, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, muito clara essa palavra porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo pagou um preço de morte, um preço de cruz, está ressurreto, subiu aos céus, reina conforme toda a sua glória prevista ali em Hebreus capítulo número 1. A Bíblia fala que o próprio Deus falou: assenta-te no teu trono, ó Deus. Então, Deus, o Todo-Poderoso, está falando para Jesus Cristo, que agora na posição de Deus, intercessor entre Deus e os homens, Deus fala: assenta-te no teu trono, ó Deus, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso está lá em Hebreus capítulo número 1. Então, Deus agora dando honra a Jesus, porque Jesus pagou um preço ali naquela cruz. Então, amado, que não andam mais segundo a carne. Então, quando nós estamos no mundo, chegamos ali no Evangelho, nós chegamos alma e corpo, conforme ali Mateus capítulo número 3, capítulo número 4, que fala que Jesus, ao ser batizado, veio o Espírito de Deus sobre ele descendo como pomba. Então, Jesus, alma e corpo, agora desce o Espírito Santo do batismo, e ele já não anda mais segundo a carne, mas anda agora segundo o Espírito. Portanto, a lei do Espírito, aquilo que é do Espírito Santo, em Cristo Jesus, porque o nome de Jesus Cristo gera poder no mundo espiritual, nos livrou da lei do pecado. Então, a letra mata, o Espírito vivifica, conforme ali, segundo a Coríntios, capítulo 3, verso número 6. Então, toda letra, ela é boa. Jesus não abroga a lei ou os profetas, conforme Mateus capítulo 5. Ele não abroga nem a lei e nem os profetas, mas ele vem fazer cumprir. Mas na letra, ali no Velho Testamento, Deus era ferro e fogo. Qualquer erro do homem, Deus fulminava o homem, matava nações. Ali por causa de 1, 2 ou 3, Deus fazia essa separação entre carne e espírito, entre ira e mansidão. Na verdade, hoje, no Espírito Santo, o homem oscila tanto numa coisa como outra, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo pagou o preço. Ele fala: em meu nome, porque ele é o intercessor entre Deus e os homens, se achegará ao Pai. Então, hoje há quem justifica, há um advogado para nos justificar. Não que nós devemos ficar errando, não é isso. Todo homem corrija-se a si mesmo. A questão é que no erro, o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré nos justifica como um advogado fiel diante do próprio Deus. Portanto, amado, o que era imposto pela lei, ali na hora do Velho Testamento, visto como se nós estivéssemos enfermos na carne, parecendo que toda coisa que nós fazemos ou fizéssemos na época ali dos antigos, era condenado pelo próprio Deus. Então, ele envia o seu Filho amado, conforme ali Isaías, capítulo de número 6, a esta terra, em semelhança de carne, porque se fez presente através de útero de uma mulher, conforme Mateus, capítulo número 1, capítulo número 2. Então, Jesus Cristo de Nazaré, ele entra como se fosse na forma do pecado, ou seja, como se fosse nascido como qualquer outra pessoa, como se fosse fruto de uma relação, mas foi gerado pelo próprio Espírito Santo antes mesmo de José tocar Maria. Então, pelo pecado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que havia nos homens, Deus condena a todo o pecado da carne por causa do nascimento de Cristo. Ou seja, já não vive mais eu, ou você, ou fulano, ou ciclano, beltrano, mas Cristo vive em nós para nos justificar dos erros humanos, porque todos nós estamos sujeitos aos erros em nome de Jesus. Então, para que a justiça
da lei, da escrita, se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, toda a justiça da lei, toda a promessa, tudo aquilo que foi prometido aos antigos, está se cumprindo em nossas vidas. Em João, capítulo ali de número 7, ou de número 15, verso número 7, fala que qualquer coisa que pedir crendo ao meu Pai, em meu nome, isso vos será feito. Agora, o nome de Cristo nos eleva diante de Deus para pedir qualquer coisa ao próprio Deus, para que o próprio Deus não use a sua lei, a letra, para nos matar. Mas o Espírito Santo que em nós está, agora começa a nos ajudar, a nos consolar diante do próprio Deus. Por isso que o Espírito Santo é chamado de ajudador, conforme ali Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Portanto, os que são segundo a carne, o mundo, os desvairos, se inclinam para as coisas da carne, para a maconha, para a droga, para a prostituição, para isso ou para aquilo. E aqui os desejos da carne não se confundem ali na relação entre os casais, porque a palavra do Senhor diz da seguinte forma: o homem não tem o domínio sobre o seu corpo, o sino da mulher, a mulher não tem o domínio sobre o seu corpo, e sino do homem. Então, a relação entre marido e mulher é preservada ali entre as quatro paredes, concordando os dois a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso será feito por Deus. Então, hora da carne e hora do Espírito, conforme o módulo anterior, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O homem e a mulher têm que compreender que o que Deus está falando sobre as coisas da carne é aquela prostituição mundana, é aquilo que vai para o mundo, é as noitadas, é as bebedeiras, é se drogar, é xingar, é falar contrário às coisas de Deus, é blasfemar. Contra estas coisas não há ali até mesmo a justiça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então nós temos que entender direito o que são as coisas da carne e as coisas do Espírito, para que tente alcançar tanto as coisas do Espírito como as coisas da carne, porque na carne também tem coisas boas. Mas nem tudo da carne é ali situação que anda com o Espírito de Deus. Porque, amado, a inclinação às coisas da carne é morte. Se você vai para o mundo, se droga, bebe todas, xinga pessoas, você está provocando a ira de alguém, você está provocando contra a sua própria saúde. E aí vem a indignação do próprio Espírito Santo que dá vida e paz. Então você tem que ter domínio próprio, mansidão, excelência no falar, tanto na relação como marido e mulher, como pais e filhos, ali entre os amigos, tem que ter essa relação espiritual para saber se dominar, falar o que é certo e não o que é errado. Porque a inclinação para a carne, para as coisas do mundo, a inimizade contra Deus, xingar a Deus, falar que é ateu, não crer em Deus, isso traz a ira do próprio Deus sobre a vida da pessoa. E ali o próprio Deus visita essa pessoa e expurga ela para fora da sua presença. Pois não é, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a lei para que nós venhamos a nos sujeitar. Porque se você vai se sujeitar a toda a lei de Deus, você tem que se sujeitar a toda ela. Você não pode falhar nem nisso e nem naquilo. E isso é impossível. Nós temos que sujeitar a Deus pelo seu Espírito e pedir para o próprio Deus desta forma: Senhor, onde eu errar, o Senhor me ajuda a seguir desta forma, porque esse é o meu pensamento. Eu te peço ajuda, porque a tua palavra diz que tu és o ajudador, tu és o consolador. E assim, quando a gente se submete ao Espírito Santo, o próprio Deus vê ali, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a nossa resistência às coisas da carne, nós resistirmos ao mal, aí o próprio Deus vem, começa a nos ajudar e começa a nos direcionar para a coisa do Espírito. Mas ainda que nós venhamos errar, o próprio Deus pode, através do seu Espírito Santo, nos justificar diante da sua presença, porque nós buscamos a Deus em espírito e em verdade. Portanto, amado, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está no mundo, se você está na roda escarnecedora, se você está se drogando, se você está matando,
cometendo homicídio, se você está xingando pessoas, se você está blasfemando contra Deus, como é que você pode agradar a Deus? Como é que você pode andar com Deus? A Bíblia fala vigiar. Então, vigiar primeiro e depois orar. Não tem como uma pessoa desta forma andar com Deus. Vós, porém, amado, não estáis na carne. Quem está ali diante do altar, tentando de todas as formas, louvando a Deus, glorificando a Deus, está em espírito. E o Espírito de Deus que habita em vós, que está ali com você todos os dias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te livrará de todo o mal deste mundo, porque o mundo jaz do maligno, em nome de Jesus. Você vive no mundo, mas você vivendo no mundo, você tem que ser como embaixador de Cristo, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva, mas com sabedoria para viver tanto uma coisa como a outra. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, amado, esse tal não é dele. Se você não foi batizado, conforme Mateus, capítulo 3, capítulo 4, você não é de Deus. Tem gente que fala assim, ó, não, eu sou filho de Deus. Aí nunca passou pelas águas, nunca foi batizado, nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Como é que esse pode ser de Deus? Se a Bíblia fala, se com tua boca confessar, com teu coração crer e for batizado, condicional, você será salvo. Cuidado, o próprio Deus te observa. Então, se Jesus Cristo está em nós, se Ele está no nosso corpo, na verdade, nós estamos mortos para o pecado do mundo. Mas o Espírito vive por causa da justiça, ou seja, por causa do preço pago, por causa do sacrifício da cruz, por causa de Jesus Cristo de Nazaré, que se deu a si mesmo como preço de morte por toda a humanidade. O preço foi pago em nome de Jesus Cristo de Nazaré, conforme Mateus capítulo 24 ao 28, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, que é Jesus Cristo de Nazaré, habita em nós, ou habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, também vivificará, ou vai fazer com que nós venhamos a viver naquele grande dia, os nossos corpos. Se Ele salvou a Cristo, também vai salvar a nós, os mortais, aqueles que, morrendo, também serão ressurretos em Cristo Jesus, diante do próprio Deus, porque o próprio Cristo, ali em Atos dos Apóstolos, ele falou assim, ó, irei para o meu Pai, farei moradas, prepararei os vossos quartos e virei outra vez para vos resgatá-lo. Então há uma promessa, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2 também, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, pelo seu Espírito, amado, em nome de Jesus, que habita em nós, hoje nós seremos salvos naquele grande dia, porque buscamos a Deus. Muitos naquele dia vão chorar, vão ali até mesmo ranger os dentes, mas porque não teve amizade com Cristo, não teve amizade com Deus, essa pessoa vai perecer no grande dia do juízo. Então, de maneira que os irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que hoje sofrem aflição, um dia terão o regozijo do Espírito Santo diante do próprio Deus, pelo princípio da salvação em Cristo Jesus. Então, nós somos devedores, não da carne, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso nós temos que dobrar nosso joelho, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus, ler a palavra de Deus, estar na casa do Senhor. E se você vier errar, há aquele que justifica, a Jesus Cristo de Nazaré, aquele Deus que é contigo, porque todo mundo ainda está segundo as mazelas da carne, mas a Bíblia também fala, procurar não errar. Portanto, se você viver segundo a carne, segundo o mundo, segundo as coisas mundanas, você vai morrer. Se você não aceitar o tratamento da parte do Espírito Santo, você vai morrer. E aí vai estar sujeito à segunda morte. Você morre hoje e morre também no dia do juízo, ali no julgamento eterno. Então, pelo Espírito Santo, nós temos que mortificar as obras da carne, as obras mundanas. Nós temos que dizer não, porque a Bíblia diz,
todo homem tenha domínio próprio. Eu não falo aqui das relações entre os casais, porque aí é a hora da carne mesmo, e aí não tem como você conviver com carne e espírito neste momento. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Esses são chamados filhos do Senhor. Lá em Mateus capítulo 1 ao 3, fala claramente que Jesus Cristo, ao sair das águas, veio uma voz, o Espírito desceu nele como pomba, e veio uma voz do alto céu que veio a confirmação: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em que tenho alegria. Portanto, amado, nós não recebemos o espírito da escravidão. Nós não estamos segundo o espírito de Astarote, Nimrod, Tamuz, demônios, principados, potestades, conforme ali Efésios 6. Nós não estamos no espírito da escravidão. Nós não somos mais escravos deste mundo. Nós temos agora o espírito de libertação, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2. Então, para outra vez, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estarmos em temor, nós temos que dobrar o nosso joelho cansado, nós temos que estar na presença de Deus. Mas receber o Espírito de adoção de filho. Lá em João, capítulo de número 15, fala que nós agora somos como vara enxertada à videira. Quando nós recebemos Jesus, pronunciamos Jesus, louvamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo e confirma que nós agora somos como vara enxertada a essa videira, prometida a Israel. Então, pelo clamor, nós falamos: Abba, Pai, vem, Senhor dos Exércitos, vem, Deus Todo-Poderoso, salva-me de todo erro, pois eu estou na Tua presença em espírito e em verdade. Ora, o mesmo Espírito, amado, que estava ali sobre Cristo, agora testifica sobre as nossas vidas. O nosso Espírito, o Espírito Santo, vai nos confortar e vai nos trazer a natureza do próprio Deus sobre as nossas vidas. Agora nós somos chamados filhos de Deus porque aceitamos Jesus em nossas vidas. E nós somos filhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, herdeiros de toda a promessa dada a Israel. Você já viu um israelense pobre? Você já viu um israelense passar ali dificuldades? Não, amado, é muito difícil. Eu nunca vi e nunca fiquei sabendo desse tipo de história. Por quê? Porque eles são a raiz originária de Davi, de Isaac, de Jacó, de Abraão. Mas nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ali Romanos 8, versículo de número 17. Então nós somos herdeiros em Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, ou seja, se nós oramos, choramos, tentamos mudar nossa natureza todos os dias, também com Ele, amado, nós vamos ser glorificados. O Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus falou assim: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci este mundo, e vocês vencerão também. Então nós vamos ser glorificados também em Cristo Jesus naquele grande dia. Porque para mim, amado, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente, aonde nós vivemos, não são suficientes e nem posso comparar com a glória que em nós há pelo Espírito da revelação, do Espírito de Deus que em nós está. Ou seja, nós recebemos revelações, recebemos direções, andamos com Deus, louvamos a Deus, glorificamos a Deus. Então essas coisas não se comparam com as aflições do mundo. Estar em Cristo não se compara com as coisas mundanas. E aí eu tenho que saber fazer separação entre uma coisa e outra. Eu vivo neste mundo, eu ando neste mundo, mas eu tenho que andar neste mundo como se fosse um embaixador de Cristo, como se fosse um sacerdócio real, como fosse um povo de propriedade exclusiva, com domínio próprio, sabendo conversar com todos. Eu não me nego a entrar neste ou naquele ambiente, mas ao entrar neste ou naquele ambiente, eu tenho que entrar com sabedoria, com discernimento, com entendimento, vigilante. Porque, amado, a ardente expectação desta carne, desta criatura, e eu aponto para mim mesmo, espera a manifestação dos filhos de Deus no dia da ressurreição.
Ou seja, eu tenho que ter consciência que vai haver um dia de juízo, um dia de ressurreição e um dia de galardão, aonde o próprio Deus ali dará o galardão a todo aquele que foi fiel. Porque a criação, amado, ela ficou sujeita à vaidade. Então as pessoas que estão no mundo, que são ali criaturas alma e corpo, que não têm o Espírito Santo sobre as suas vidas, elas estão sujeitas à vaidade. É o pancadão do mundo, é as noitadas, é as raves, é aquela situação dos xingamentos, é os agapapes, manicônios da vida, é aquelas abandono dos filhos aos seus pais, é os pais matando os filhos, é os filhos matando os pais. Então, essa vaidade do mundo, essa aflição do mundo, todos aqueles que não estão em Cristo estão sujeitos a estas coisas, estão sujeitos às mandingas, estão sujeitos ali às obras das trevas sobre as suas vidas. E aí tem que tomar cuidado, tem que tomar posição, porque você, além de estar perdendo nesta vida, você também perderá a sua salvação nos dias vindouros. Não por vontade ali sua ou do próprio Deus, mas é a carne, tua carne está contendendo contra o Espírito do próprio Deus e você não está tendo ali a inteligência de dobrar o joelho e pedir a Deus clemência e pedir a Deus para mudar a sua vida. Então, por causa dessas coisas do mundo, nós estamos sujeitos a toda essa situação. Na esperança de que também, amado, as mesmas criaturas que sejam libertas no mundo. Então, quando eu prego o Evangelho, eu tenho esperança que todos saiam da servidão deste mundo, mas entrem em espírito na presença de Deus, saia da corrupção, tente achar a libertação da glória de Deus que foi dada a todos os filhos de Deus, a todo aquele que nele crê. Se tu com tua boca confessar, com teu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida, tu vai ser salvo. E for batizado, procurar a igreja, um sacerdote e entrar na presença de Deus, tu serás salvo. Então há uma promessa de salvação para todos aqueles que buscam a Cristo em espírito e em verdade. Porque sabemos, amado, que toda criatura geme. As pessoas no mundo sofrem. As pessoas no mundo têm só más notícias. E está juntamente como se fosse com dores de partos. Ou seja, essas pessoas estão tão chateadas no mundo que sentem dores, como se fosse a dor de um parto. Até agora estão ali perdidas no mundo. E a Bíblia fala que o Evangelho veio para esses que estão perdidos. Então, quando eu prego, eu tento alcançar pessoas que não conhecem o verdadeiro Evangelho. Não só essas pessoas, mas nós mesmos temos que nos corrigir todo dia, tentar permanecer todo dia. Temos que ter essas primícias, esses princípios do Espírito Santo. Nós temos que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, gemermos em nós mesmos, corrigirmos a nós mesmos. A palavra do Senhor diz que Paulo falou assim, que todo homem corrige a si mesmo. Porque nós temos que esperar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa adoção de filhos. O Espírito Santo nos chamar de filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que naquele grande dia nós tenhamos a redenção dos nossos corpos, a presença de Cristo Jesus, que julgará a toda pessoa. A Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará Jesus Cristo é o Senhor. Tanto os que creem como os que não creem, mas haverá separação entre o que serve e o que não serve, entre o vaso de honra e o de desonra, entre o bode e a ovelha. Amado, é muita coisa, é muita informação, mas você tem que entender mais ou menos o que eu estou falando, porque eu estou tentando ser o máximo sucinto possível para que você entenda ali o Evangelho de Cristo. Porque em esperança fomos salvos. Por esperar em Cristo, seremos salvos. Ora, a esperança, amado, que se vê, não é a esperança deste mundo, esperar nas coisas materiais, mas a esperança é esperar um reino que virá e esperar do próprio Deus os benefícios do Evangelho. Porque alguém vê, amado,
em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que se espera? Não, você vê o que não se espera. Então, por fé, você enxerga o futuro. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência, nós temos que esperar esse reino vindouro, porque Jesus promete que ele virá, conforme ele 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e também ali, conforme Apocalipse 1 e 2. Da mesma maneira, amado, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ora, se eu estou fraco numa situação, Paulo fala, diga ao fraco, eu sou forte. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza, nós temos que dobrar o nosso joelho, ir à presença de Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Porque não sabemos, amado, o que havemos de pedir ali a Deus. Então, o Espírito Santo é quem intercede por nós, é quem expressa o desejo do nosso coração ao próprio Deus. Então, a reverência a Deus, pelo joelho dobrado, o próprio Espírito Santo se achega diante de Deus e começa a interceder por nós. Mas o mesmo Espírito que intercede por nós, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com gemidos inexpressíveis, ou seja, gemidos que nós mesmos não gememos. Amém? Há duas maneiras de chamar a atenção de Deus. Pela sua palavra, conforme lá em Isaías, capítulo número 55, verso número 11, que fala que o Senhor Deus diz, nenhuma palavra minha volta para mim vazia, conforme Mateus capítulo 18, verso 18, 19 e 20, que fala que tudo que é ligado na terra está ligado do reino, ou conforme o gemido inexpressível do Espírito Santo, quando nós estamos ali no joelho, não temos mais nada o que falar e só ficamos chorando diante de Deus. E esse choro chega diante de Deus e Deus também responde. Então, nós temos que saber essas coisas, nós temos que entender essas coisas, porque essas coisas contribuem juntamente para o bem de todos que amam a Deus. Amar a Deus, amado, é reverenciar o próprio Deus. Aqueles que são chamados segundo o propósito do próprio Deus, vai descobrindo isso no joelho. Porque os que dantes ou antes conheceu, também os que ali chamou para a sua presença, para seres conforme a sua imagem. Ou seja, a Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme Gênesis capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito. E aqui fala de Jesus Cristo de Nazaré, que é o primeiro e o primogênito entre ali todos os irmãos na fé, conforme ali Romanos 8, versículo de número 29, que fala que Jesus Cristo é o primogênito de todos os filhos. Ele é o primeiro. E aos que predestinou, a este também chamou. Então, Efésios capítulo número 1 fala assim, olha, que Deus nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Então, se Ele nos chamou, se Ele está nos chamando para o Evangelho, é porque, amado, o fim é melhor do que o começo, como disse o sábio Salomão ali em todo o livro de Provérbios, né? E aos que chamou para o Evangelho, esses também ele vai justificar no dia do juízo. Ou seja, se você está no Evangelho, você também agora vai ser justificado. E aos que serão justificados, também serão glorificados. Ou seja, um corpo corrupto, que é o nosso hoje, se transformará num corpo incorruptível. Que diremos, pois, dessas coisas que eu acabei de falar para vocês? O que você acha de tudo isso que eu estou falando para você? Ora, se Deus, amado, for por nós, quem é que vai ser contra nós? Conforme ali, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, o Todo-Poderoso, não poupou o seu Filho, conforme ali, Isaías capítulo de número 6, Ele vai poupar a nós? Não, amado, Deus é juízo. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes entregou por nós, conforme ali Romanos 8, 32, como é que Ele não vai julgar a nós, amado? Se Ele entregou o seu Filho por todos nós, como não julgará aqueles que não creram em Cristo? Claro que vai julgar a todos, porque Ele é juiz. Ele é o Deus Todo-Poderoso, vai julgar, não adianta, todos passarão pelo juízo.
Até os pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, apóstolos, bispos, profetas, todos que se dizem fazer a obra nessa terra, vai passar pelo juízo de Deus. Eu creio que serão os primeiros a ser julgados, aqueles que ensinam o evangelho às pessoas. Esses serão mais julgados do que outros, porque se a obra é palha, é prata, é feno, é ouro, vai passar pelo fogo do Espírito, amado. Pode perder o galardão, mas a Bíblia fala que não perderá a sua própria vida. Como não nos dará também com ele todas as coisas, amado? Ou seja, eu estou nessa terra, sou filho de Deus. Deus fala, minha é a terra, a plenitude da terra, eu dou aos filhos de Deus, para que dela se fartem. E eu vou passar por essa terra também, já herdando muita coisa do reino. É por isso que eu sou chamado de bem-aventurado, sou chamado de abençoado, porque muita coisa acontece na minha vida, porque eu louvo, glorifico a Deus e dobro o meu joelho cansado. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Quem é que vai intentar acusação contra alguém que anda na presença de Deus? Contra um escolhido de Deus, conforme ali, Romanos 8,33. Amado, eu erro, tenho erro, você tem erro, pastor, você tem erro, pastora, você tem erro, diácono, você tem erro, profeta, você tem erro, todos têm erro, amado. É por isso que Jesus pagou um preço de morte, preço de cruz, para justificar no Espírito Santo todos aqueles que ainda erram. Ninguém é perfeito. Se você for perfeito como Enoque, Deus vai te levar. Porque Enoque andava com Deus em perfeição e Deus o levou. É Deus quem nos justifica. Nos justifica porque nós tentamos todos os dias andar na presença de Deus. Quem é que vai nos condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou por nós, dentre os mortos, e nos justificou pela chegada do seu Espírito, conforme Atos dos Apóstolos, o qual está agora assentado à destra de Deus o Todo-Poderoso, conforme ali Romanos, capítulo 8, verso 34, e Hebreus, capítulo de número 1. O qual está agora à destra de Deus, e também, amado, intercede por nós, é o advogado fiel. Quem nos vai nos separar do amor de Cristo? Se ele é quem pagou o preço, a tribulação, será que é a tribulação deste mundo? Você está sendo tribulado? Corre para a igreja. Você está angustiado? Corre para a igreja. Você está sendo perseguido? Corre para a igreja. Você está com fome? Corre para a igreja. Você está nu, sem roupa? Corre para a igreja. Alguém te ameaça? Corre o perigo? Corre para a igreja. Você está sendo ameaçado? Alguém está te xingando? Está vendo sua vida dar errada? Corre para a igreja, porque a Bíblia fala que o fogo arde no altar e do altar para a igreja. E o altar está ali na igreja. Ó, quão bom é que os irmãos vivam em comunhão dentro da congregação. Então, como está escrito, amado, por amor de ti, ó Jesus Cristo de Nazaré, nós somos entregues à morte todos os dias. Por amor de ti tem principado, tem potestade, tem demônios, tem más línguas, falando de nós. Somos reputados como ovelhas que vai para o matador, por amor do Senhor dos Exércitos. Mas em todas essas coisas nós damos graças a ti, porque em ti nós somos como vencedores. Por aquele que nos amou, o próprio Deus, em teu nome, ó Jesus Cristo. É assim que você tem que entender a Bíblia Sagrada. Porque, amado, há uma certeza em Cristo Jesus, que nem a morte, presta atenção, você vai morrer? Se preocupa não, porque a Bíblia tem uma promessa de ressurreição. Nem a vida. Eu estou aflito, estou chateado, as coisas aconteceram errado hoje. Essas coisas não podem me separar do amor de Deus. Nem os anjos. O anjo de Deus está à minha frente, quebra o grilhão, arrebenta as muralhas, me mostra o caminho que eu devo seguir. Mas eu creio em anjo? Não, irmão, eu creio em Jesus Cristo. Anjo é mandado para me ajudar. Nem os principados, é demônios? É Astarote, é Nimrod? Quem são eles para ir contra a palavra de Deus que em mim está? São as potestades, os demônios pequenos, aqueles que possuem, aqueles que oprimem pessoas? Amado, é fichinha diante do Espírito Santo, porque é mais forte o que está em mim do que todo aquele que está no mundo. Nem o presente, eu vivo hoje. Já passei por essas outras aflições no passado. É este presente que eu estou vivendo? Se eu não sei nem como termina o dia de hoje e nem como começa o dia de amanhã, eu vou viver em Cristo hoje, normalmente, naturalmente. É o porvir? É o futuro? Amado, não andeis preocupado de coisa alguma, diz o Senhor dos Exércitos, para cada dia o seu próprio mal.
nem a altura. Ah, amado, esses dias agora eu estava pensando, eu no alto de um prédio, olhando para baixo, numa cobertura, uma certa vez, eu senti aquela vertigemzinha. E eu dentro do avião, viajando para lá e para cá, não sinto nada. Misericórdia. Se o avião não tem nem onde pisar ali, amado, parece que está tudo no ar. Já o prédio não, mesmo assim você ainda está pisando naquela estrutura. Pois é, eu sinto vertigem em cima de um prédio, mas dentro de um avião eu me sinto bem. Então não é a altura, não é a profundidade. Tem gente que tem medo disso ou daquilo. Não é alguma outra criatura que vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por Cristo Jesus, somos salvos, reputados como ovelhas que vai para o matadouro, mas o próprio Cristo nos justificará diante do próprio Deus e entregará o nosso direito e a nossa herança. Oh, aleluias! A graça e a paz, meu amado. Graça e paz em nome de Jesus.